É o Evangelho segundo Jesus, segundo a palavra da luz, que vence as trevas, pois a luz se manifestou e as trevas não prevaleceram contra ela. Hoje eu lerei na segunda carta de Paulo aos de Corinto, na Grécia, e Paulo escreveu bastante para eles, provavelmente 4 cartas, talvez até uma 5ª. Essas 4 estão ajuntadas nessas 2 que nós temos impressas aqui. De fato, correspondem ao conteúdo de 4 cartas que se fundiram em 2, por causa de similaridades, de continuidades, de coerência temática. Então, quando a gente lê 2 Coríntios 6, a gente está lendo um material de comunicação entre Paulo e aquele grupo de cristãos que viviam numa das cidades mais complexas que se podia viver, entre 2 oceanos e de movimento marítimo intenso, colocada num istmo que era tão importante do ponto de vista comercial e marítimo e, portanto, econômico e financeiro, também cultural, que depois de um tempo eles fizeram um corte na pedra do istmo que evitaria dias de viagem de navio contornando e atravessando um mar conturbado, e que com o canal de Corinto, que a gente mostrou aqui, inclusive outro dia na semana, de negócios, de atividades, explodiu em Corinto. E aonde tinha muito dinheiro, também havia muitos templos, muitos deuses, muitas crenças, muitos padroeiros e padroeiras e muitas novidades de natureza espiritual e religiosa. De modo que viver em Corinto era viver o dia inteiro, aonde quer que você fosse, sendo tocado por crenças distintas, diferentes, praticadas ao ar livre. Você tinha o grande templo de Apolo, visitado, glorioso, grandioso, importante. Você tinha no alto da montanha, na Acrópole, o templo a Afrodite, a Vênus, onde habitavam prostitutas consagradas ao sexo de religação, ao sexo religioso, consagradas ao sexo como conexão com os deuses, de modo que transar com as prostitutas cultuais fazia parte também de uma liturgia sacerdotal. Elas eram sacerdotisas de uma conexão supostamente de natureza espiritual, entre outras coisas, além do que a cidade em si tinha uma ágora intensa, rica, com negócios de todos os lados, dezenas de línguas sendo faladas, a convergência de tudo para o grego era óbvia. E é nesse ambiente que Paulo planta um grupo de irmãos e os alimenta na consciência do Evangelho, explicando-lhes durante um tempo o significado de crer e de obedecer ao Evangelho no meio da pluralidade dos deuses, das crenças e dos cultos, e, sobretudo, do culto ao dinheiro, do culto aos negócios, do culto ao sucesso,
porque era disso que se interessavam os coríntios mais do que tudo, além do que era uma cidade da mais rasgada promiscuidade. Era uma cidade sem inibições, uma cidade espudorada, uma cidade onde transar com a mulher do pai era uma possibilidade fora da igreja natural. Ninguém se inibia tanto em relação a ninguém. Se alguém quisesse relacionamento, se praticava subrepticiamente com quem quer que fosse. A liberalidade libertina de Corinto tinha transformado Corinto em verbo. Eu corinto, tu corintas, ele corinta. Nós corintianizamos, vós corintianizais, eles corintianizam. De modo que corintianizar era se promiscuir. Você dizer que a coisa estava uma Corinto é dizer que estava entregue a todo tipo de orgias e liberdades. E os negócios também não tinham nenhuma regra que os regulamentasse. Era a lei do mais malandro, do mais esperto, quem conseguia dar a volta no outro ganhava. Era também um lugar sem raízes, porque era terra de marinheiros, chegando e saindo, chegando e saindo, de modo que tinha uma quantidade enorme de fortuidade relacional, de acontecimentos fortuitos, de um cara que chega, engravida uma mulher e vai embora e eventualmente não volta nunca mais. É num tempo em que se entregar ao trabalho marítimo era como se entregar a trabalhos de natureza de exploração espacial, era perigoso e era complicado viver em Corinto. Mas Paulo diz àqueles de Corinto que eles são santos e santificados em Cristo Jesus. Na realidade, eles só são santos porque foram santificados em Cristo Jesus, porque a santidade de Jesus lhes é atribuída, assim como a justiça de Jesus nos é atribuída e lhes era atribuída e é atribuída a qualquer um que creia. Da mesma forma, a santidade de Jesus me é atribuída. Ele mesmo diz, Jesus, em João 17, que em favor de nós ele se santificou, para que nós fôssemos santos, embora santos não sejamos ainda na perspectiva completa do significado de santidade. Nenhum de nós é santo. Esse que está pregando aqui a vocês é só um homem esforçado na direção, diligentemente, daquilo que eu sei que é a vontade de Deus a ser praticada, e eu sei que o mandamento de Deus não é penoso, eu sei que o mandamento de Deus é saúde para mim. É saúde para os meus ossos, é saúde para a minha alma, é saúde para a minha mente, é saúde para o meu espírito. Por isso a minha obediência é feliz em amor, porque ela cuida de autopreservação minha e dos outros. Mas eu conheço as subjetividades do meu coração, eu conheço as ambiguidades, as ambivalências do meu ser. E sei que a minha santidade não vem de mim e que todavia eu sou santo, porque a santidade de Jesus é minha, ela me foi atribuída, assim como a justiça dele é minha, ela me foi imputada, e tudo isso é graça e tudo isso é pela fé. Eu sou santificado em Cristo para poder caminhar espiritual e psicologicamente sem culpa e então me santificar no dia a dia. Porque carregando culpa ninguém melhora, ninguém se santifica. Alguém só começa a se santificar depois que sabe que está perdoado de tudo e que está santificado por Cristo. Essa certeza que desmobiliza o poder compulsivo do pecado em mim e me coloca numa vereda dia a dia mais serena de santidade simples.
Bom, isso dito como introdução a essa ambiência da cidade de Corinto e da igreja, pequena igreja que se reunia naquele lugar, é que Paulo diz em 2 Coríntios 6, do verso 14 em diante, o seguinte: preste toda a sua atenção. Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quem eram os incrédulos para Paulo? Os incrédulos são os do contexto antecedente e do contexto imediato. O contexto antecedente tem de tudo. Tem ódio, divisão, facção, falta de entendimento, espírito de acusação. Tem alguém que possui a mulher do pai, a madrasta mais jovem. Tem todo tipo de influência de pensamento. Tem aqueles que iam ao templo de Apolo e comiam comidas explicitamente sacrificadas aos ídolos. O que para Paulo não era nada, mas para aqueles que faziam isso, eles ainda faziam com a consciência supersticiosa anterior, de modo que toda vez que eles comiam a comida sacrificada aos ídolos, era com a crença antiga que eles praticavam isso e, portanto, eles confundiam-se a si mesmos. O espírito deles entrava em angústia, porque eles sabiam que Jesus não tinha nada a ver com os ídolos. Mas se eles comiam comida sacrificada aos ídolos e ainda assim invocavam o nome de Jesus, o espírito deles entrava em profunda conturbação, porque eles sabiam que tinha algo ali a ser eliminado. Ao mesmo tempo, em 1 Coríntios 7, Paulo fala da quantidade enorme de pessoas lá em Corinto que tinham se casado antes de conhecerem o Evangelho, tinham se casado com pessoas que serviam aos deuses gregos, ao panteão greco-romano, às divindades egípcias, aos cultos variados, importados da Mesopotâmia, de outros lugares. Havia uma quantidade enorme de divindades sendo cultuada ali, e muitos dos que se tornaram membros da igreja já tinham se casado com sacerdotes, sacerdotisas, com invocadores de outros deuses, outros espíritos, outras entidades, outras consciências espirituais. Paulo diz que Corinto era uma cidade de muitas vozes, era uma cidade gadarena, de legião de vozes de opinião espiritual. De modo que quando ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele está em primeiro lugar falando com aqueles que ainda não tinham se colocado sob esse jugo. Ou seja, se você ainda não casou, escolha direito, porque do contrário, você vai casar num desnivelamento absoluto. Você vai invocar Deus em espírito e em verdade, e o seu companheiro ou companheira vão oferecer um despacho, uma oferenda a uma divindade do mar, a uma divindade da montanha, a uma divindade de qualquer outra natureza, greco-romana ou até animista. E a mente de vocês nunca vai se nivelar, a consciência de vocês nunca vai se harmonizar, os interesses e os objetivos espirituais de vocês nunca vão coincidir, porque vocês chamam de Deus coisas diametralmente opostas, e porque o significado de valores de vocês em relação aos seus cônjuges são significados e são valores totalmente diferentes, de modo que se colocar, se pôr, escolher, ficar sob o jugo desigual, o pensamento distinto, a emoção distinta, a interpretação distinta, os valores distintos,
com outra pessoa, era uma miséria de vida que se estava contratando, assim como hoje ou em qualquer outro tempo é uma vida extremamente conflituosa que se está aderindo. E as chances de que isso dê errado, gere conflito, angustie, especialmente a parte crente que olha e entende que aquele mundo de deuses não passa de um bazar de fantasias. Especialmente para esse, a angústia é grande. E Paulo diz, portanto, não vos coloqueis, não vos ponhais em jugo, não coloquem-se sob o jugo, sobre a obrigação de caminhar com aquela canga comum, prendendo você a um incrédulo, a um cara que não crê em nada do que você crê, não ama nada do que você ama, não chama justiça o que você chama justiça. É disso que ele está falando. Ele está falando da disparidade, do jugo desigual. Alguém no nível aqui em cima e o outro num nível lá embaixo. Como é que vocês vão puxar juntos a carroça da vida? Se o desequilíbrio é total, vocês vão tombar na primeira curva. Não há futuro para essa relação. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Se você advoga a justiça do reino de Deus e o indivíduo advoga as espertezas coríntias, as malandragens marinheiras, os oportunismos negociais, muitos dos quais totalmente iníquos. Que sociedade pode haver? Que vínculo? Seja a sociedade conjugal ou seja a sociedade negocial. Assim como uma mulher e um homem totalmente díspares em valores não podem dar certo, também dois sócios fazendo um negócio onde ambos têm valores completamente díspares, não podem produzir uma sociedade saudável. Ou ainda ele pergunta, que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que comunhão? Que encontro é esse em que minha mente, meus pensamentos vêm todos carregados da luz do Evangelho de Cristo Jesus? E o outro que anda comigo está carregado de crenças supersticiosas, cheio de maldições, acredita em despachos, em mandingas, em desejos ruins, vive com medo de inveja, o tempo todo atormentado, querendo consultar um espírito, desejando ouvir um oráculo para ver se fecha negócio ou não fecha negócio. Que comunhão pode haver com alguém assim? Se for meu marido, meu Deus, é impossível. Eu me ajoelho e invoco Jesus, ele levanta e vai para um templo e oferece oferenda a deuses. Que comunhão pode haver entre nós? Qual é a nossa intimidade? Qual é a nossa confiança comum? Qual é a nossa convergência de olhar, de percepção, de interpretação da vida? Se ele olha com olhos de trevas e eu olho com olhos de luz, eu posso conviver com ele na sociedade. Ele pode ser meu vizinho, ele pode ser o meu açougueiro, ele só não pode ser o meu marido e só não pode ser o meu sócio. Se chamar para o nível da visceralidade, as palavras que Paulo usa são todas viscerais, jugo desigual é uma coisa que os dois levam juntos. Ou sociedade é um acordo.
que fazem de dois um no interesse comum. Comunhão é uma palavra que designa a fraternidade espiritualmente mais jungida, mais ligada, mais harmônica. Isso é comunhão. E ele prossegue e diz: que harmonia? Que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Entre Cristo e o maligno? Você viu Jesus convidar o diabo na tentação no deserto para comer pedra transformada em pães com ele? Pô, legal, vamos fazer um banquete aqui, eu transformo as pedras em pães e você traz o vinho. Que comunhão você já viu entre Cristo e o maligno? Que acordo? Que proposta de você sai e eu te dou outra coisa em compensação. Larga o filé que eu te dou um osso. Onde é que você vê Jesus propondo isso? Ao contrário, o que ele diz é: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha as palavras: jugo, que tem que ser igual, sociedade, que tem que ser una, comunhão, que tem que ser harmônica, a relação com alguém com que eu levo para dentro da minha casa tem que ter jugo igual, tem que ter sociedade justa na relação, tem que ter comunhão fraterna, tem que ter harmonia. E tem que ter a união. Porque a pergunta é: que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união pode haver, de fato e de verdade, entre o crente e o incrédulo? Pode haver comunhão de verdade entre religiosos de uma determinada religião e incrédulos. Isso tem toda hora. Por quê? Porque aquele que se diz crente não leva o evangelho a sério. E se o cara não chatear em relação a frequentar cultos e a dar dízimos e ofertas, para essa mulher ou para esse homem casado com o oposto, está tudo bem. Porque são pessoas que não carregam também o evangelho na mente. Não têm a mente de Cristo, não buscam a comunhão segundo Jesus, não buscam relações de igualdade, de justiça, de equilíbrio, de equidade. Não estão nem tão interessadas em união. Basta que tenha dinheiro para pagar as contas e que não haja molestamento mútuo e nem implicância com os filhos. Para muita gente já está muito bom. Paulo, no entanto, diz: não vos ponhais nessa circunstância, porque se você for de fato um santo de Cristo Jesus, santificado pela fé, discípulo do Evangelho da mente de Cristo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E como sabes, ó mulher, se converterás o teu marido? É o que ele pergunta aqui aos Coríntios. Ou como sabes, ó marido, se tu conseguirás mudar a tua mulher? É tão difícil e é tão insensato casar com uma pessoa esperando transformá-la no processo. De cada 1000 tem um caso que dá certo, o resto é certeza de calamidade. Que ligação há? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí você diz: bom, Paulo está recomendando então aqui agora que os crentes fiquem longe do mundo?
Não, meu filho. Nem Paulo está e nem poderia estar, porque senão ele estaria transgredindo contra o Evangelho de Jesus, que é a nossa chave hermenêutica. Jesus disse: Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Eles não são do mundo do ponto de vista mental. Eles carregam a consciência do reino de Deus, são habitados por Deus, por isso não andam no espírito do mundo, não são do mundo, como também eu não sou. Eu vou para junto de ti, eles, porém, continuam no mundo. Pai Celeste, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu já não estou no mundo, eles todavia continuam. Não os tires do mundo, mas sim livra-os do mal. Essa é a palavra de Jesus. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui: habitarei, andarei com eles, retirai-vos do meio deles, separai-vos do meio deles, não toqueis em coisas impuras, diz o Senhor. Não tem a ver com não viver no mundo. Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, eu não estou dizendo para vocês não fazerem negócios com pessoas de qualquer matiz do mundo, senão vocês iriam ter que se retirar para um mundo paralelo, que não existe, disponível em acesso a vocês. Vocês estão no mundo, vocês têm que aprender a viver livres do mal, mas é no mundo que vocês ganham dinheiro, que vocês trabalham, que vocês são criativos, que vocês se relacionam para buscar a sobrevivência, o pão de cada dia, e não podem estabelecer referências dogmáticas para fazer negócio com um ou com outro. Agora, se for para fazer sociedade virar um, não dá certo. Se for para estabelecer conjugalidade, não dá certo. Se for para ter um vínculo de visceralidade que divida com vocês o mesmo jugo, que chame vocês para a prática da justiça, da comunhão, da harmonia, da união, da ligação, então não vai dar. Se na visceralidade não dá, não vos ponhais em jugo desigual. No todo da universalidade do mundo tem que dar. Procurem as melhores possibilidades relacionais e negociais para sobreviverem, mas não levem para casa como marido nem como mulher alguém que está sob consciência totalmente distinta, diferente e até antagônica daquela que você chama de meu compromisso de fé com Jesus no Evangelho. Em relação, portanto, não à totalidade do mundo, mas a esses casos de visceralidade, que Paulo já tinha falado a respeito em 1 Coríntios 7, dizendo: se a relação de você, que casou com alguém incrédulo antes de conhecer Jesus, se transformou no inferno, numa relação de subjugamento, de opressão, deixe-o. Paulo diz: o homem deixa essa mulher e você, mulher, deixa esse homem, porque a prioridade do casamento é produzir paz e não ódio e desavença. Então, se o que tem é ódio e desavença, vá cada um para o seu lado. Deus vos tem chamado à paz, 1 Coríntios 7. E também Deus vos tem chamado à paz, e a tradução disso é que isso se transforme num jugo saudável, numa sociedade relacional limpa, em comunhão de justiça, em harmonia, em união, em vínculo, em ligação, em ataviamento de amor. Se não for assim, Paulo repete aqui o que ele disse em 1 Coríntios 7. Porque vocês são habitados por mim e andam comigo. Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Por essa razão, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, nem façais nada do que eu acabei de dizer, Paulo diz. Ao contrário, por isso, retirai-vos, separai-vos. Não toqueis em coisas impuras. O que ele está dizendo é:
até as coisas mais íntimas de toque, de uma relação onde os entes não se casaram. Por exemplo, na conjugalidade, quando você vai para a cama com aquela angústia no coração de que está se relacionando sexualmente com uma pessoa com quem você não tem nenhuma comunhão mental, espiritual, de nenhuma natureza. É permitir uma introdução de angústia daquilo que a sua mente chama de um vínculo não santificado, porque um é luz, o outro é treva. Um aplaude a justiça, o outro baba pela iniquidade. Isso pode ser algo habitado por Deus, se estiver dividido entre Cristo e o maligno. Por isso, é dura essa palavra. Dura então nos dias de Paulo e dura hoje. Retirai-vos do meio deles. Certos casamentos têm que acabar para a sobrevivência mental, psicológica e espiritual de um dos implicados, que é aquele que carrega sozinho o peso desse jugo. Saia daí, separe-se disso, não pegue nesse negócio. E venha para mim, eu te receberei. Então, não fique com medo de nada, eu serei o seu pai. Você não ficará órfão, órfã. Vós sereis para mim filhos e filhas, cuidados, diz o Senhor. Por isso, por causa disso, sendo assim, se é assim, não vos ponhais em jugo visceral com os incrédulos. E aí você diz, não, eu casei na igreja. Hoje em dia a pergunta é, e daí? O que mais tem na igreja é incrédulo. Incrédulo é um pessoal que só aprendeu a usar o nome de Jesus como senha. O nome de Jesus é só uma senha de acesso. O cara fazer o login dele nos ambientes chamados igreja. Mas ele é só um filho de Corinto. Ele não deixou de ser um filho de Corinto, ele se casou com uma crente, ou ela não deixou de ser uma filha de Corinto. Tem até uma admiraçãozinha pelas prostitutas do templo de Afrodite. E é crente. Você é assembleiano, ela é batista. Você é presbiteriano, ela é quadrangular. Mas vocês não têm a mesma consciência. Dará muito certo se vocês forem só religiosos. Porque aí nenhum de vocês é crente mesmo. É uma união entre incrédulos que vão fazendo suas negociações e se atropelando enquanto andam. Agora, se um é crente de verdade, esse negócio não vai poder dar certo. Ou você vai infartar de agonia, de tanta tristeza, sofrimento e frustração. O conselho é esse. Cada um faz conforme o melhor do seu entendimento. De modo que não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Hoje não adianta nem dizer eu casei com outro crente, porque a maioria dos crentes é incrédulo. O que é ser incrédulo? É não ter a crença mágica na pessoa de Jesus ou na figura de Deus? Não. Até o diabo estimula isso. É vantagem para ele que você creia nesse Jesus de nomenclatura, nesse Jesus fantasma, nesse Jesus sem caráter, nesse Jesus que não é o Cristo do Evangelho. É tudo que o diabo quer, é a sua crença nesse Jesus sem Deus. Facilita muito a obra das trevas. E aí, o que a gente chama de igreja está lotado na maioria desse povo, hoje em dia.
De modo que quando eu vejo crentes casando com crentes, para mim não significa nada. Porque a maioria dos crentes não crê, e a maioria dos crentes não entende, e a maioria dos crentes não sabe nem o que é ser discípulo de Jesus, não sabe o que é a salvação pela graça, não sabe nada de Jesus. Eles só levaram um banho batismal, mas não tem nenhum entendimento de coisa alguma e vivem numa insegurança horrível e abismal. Oh Senhor Jesus, não foi difícil, só é difícil de aceitar o que eu estou dizendo. Mas não é difícil de entender para quem não fechou o coração com raiva, só porque não quer ser confrontado com a sua realidade e com a mentira da sua existência. Eu quero pedir que o teu Espírito suscite desejo de libertação e crie no coração esse despertamento para uma nova vida, esse ativamento para uma consciência do Evangelho que nos colocará num caminho de jugo igual, de harmonia, de pacificação, de respeito mútuo, de comunhão e de união. Isso tu abençoas. O que não é isso é a nossa desobediência e nós estamos por conta própria. Ajuda-nos a entender. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém.